Capítulo 23 Controle. Grant olhou para os monitores de computador na sala de controle escura, sentindo uma certa irritação. Não gostava de computadores. Sabia que isso tornava defasado, antiquado como pesquisador, mas não dava mínima. Alguns dos rapazes que trabalhavam para ele tinham queda para os computadores, uma verdadeira intuição. Grant nunca sentirá nada assim. Considerava-os computadores máquinas hostis, enganosas. Mesmo a distinção fundamental entre sistema operacional e programa o deixava confuso e desanimado, literalmente perdido em uma terra estranha e incompreensível. Mas notou que Gennaro estava totalmente à vontade, e Malcolm em seu elemento, farejando como um cão de caça que achou a pista. Querem conhecer os mecanismos de controle? John Arnold perguntou, girando sua cadeira na sala de controle. O engenheiro-chefe era um sujeito magro, tenso, fumante inveterado aos 45 anos. Ele olhou para os outros de relance. Temos mecanismos de controle inacreditáveis. Dê um exemplo, e Gennaro pediu. Por exemplo, acompanhamento dos animais. Arnold apertou uma tecla em seu console e um mapa vertical apareceu, num padrão de linhas azuis serrilhadas. Este é o nosso jovem T-Rex. O pequeno Rex. Todos os movimentos feitos por ele no parque, nas últimas 24 horas. Arnold apertou a tecla novamente. 24 horas anteriores. E outra vez. 24 horas anteriores. As linhas do mapa se misturaram, como num rabisco infantil. Mas os rabiscos localizavam-se numa única área, perto da margem sudeste da lagoa. Com o passar do tempo, percebemos qual é seu território, e Arnold disse. Ele é jovem, e fica próximo da água. E não se aproxima do Rex adulto. Se colocarmos o mapa do Rex adulto junto com o do jovem, veremos que seus caminhos nunca se cruzam. Onde o Rex adulto se encontra agora? Gennaro perguntou. Arnold apertou outra tecla. O mapa anterior sumiu, e um código numérico brilhou nos campos a noroeste da lagoa. Bem ali. E o pequeno Rex? Ora, posso lhes mostrar onde se encontra cada um dos animais do parque, Arnold afirmou. O mapa começou a se iluminar como uma árvore de Natal, com dúzias de pontos luminosos, cada um identificado por um código numérico. Eis aí a localização dos 238 animais, neste exato momento. Com que precisão? Cerca de 1,5 metros. Arnold deu uma tragada. Vamos dizer o seguinte, se sair de carro pelo parque, vai encontrar os animais ali, exatamente nos pontos indicados no mapa. Com que frequência isso é atualizado? A cada 30 segundos. Impressionante, Gennaro comentou. Como conseguem? Temos sensores de movimento por todo o parque. Arnold explicou. Em geral ligados por meio de cabos. Alguns por rádio. Claro, os sensores de movimento não indicam a espécie, mas podemos obter o reconhecimento da imagem através do vídeo, diretamente. Mesmo quando não acompanhamos os monitores de vídeo, o computador faz isso. E checa onde cada um dos animais se encontra. O computador comete enganos só com os filhotes. Costuma confundi-los às vezes, porque geram imagens muito pequenas. Mas não se preocupem com isso. Os filhotes normalmente ficam perto
2 bandos de adultos. E temos a contagem por categoria. Como funciona? A cada 15 minutos o computador conta todos os animais de todas as categorias, e Arnold disse. Assim. Olhem. Total de animais. 238. Espécies. Esperado. Encontrado. Ver. Tiranossauros. 2. Maiassauros. 21. Stegossauros. 4. Triceratops. 8. Procontosognathids. 49. Otnielia. 16. Velociraptores. 8. Apatossauros. 8. Hadrossauros. 11. Dilophosaurus. 7. Pterossauros. 6. Hypsilophodontids. 33. Eoplocefalides. 16. Styracosaurus. 18. Microceratops. 22. O que vocês estão vendo aqui, Arnold explicou, representa um procedimento de contagem inteiramente separado. Ele não se baseia nos dados do acompanhamento. Trata-se de outra abordagem. A ideia geral é que o computador não pode cometer enganos, porque compara modos diferentes de reunir dados. Se faltasse um animal, saberíamos disso em 5 minutos. Compreendo, e Malcolm disse. Isso já foi testado? Bem, de certo modo, e Arnold respondeu. Alguns animais morreram. Um Otnielian ficou preso nos galhos de uma árvore e acabou estrangulado. Um dos estregos morreu por causa de uma doença intestinal que ataca a espécie. Um psilofodonte caiu e quebrou o pescoço. Em cada um dos casos, assim que o animal parou de se mover, o acompanhamento acusou isso, e o computador deu o alarme. Em 5 minutos. Isso. O que significa a coluna da direita? Grant perguntou. Representa a versão do animal. A mais recente é a 4.1 ou 4.3. Estamos pensando em partir para a versão 4.4. Novas versões? Como se fosse um software. Atualizações? Sim, isso mesmo, e Arnold confirmou. Pode-se dizer que lidamos com um software, de certo modo. Assim que descobrimos os problemas no DNA, o laboratório do Dr. Wu prepara uma nova versão. A ideia de criaturas vivas sendo numeradas como programas de computador, sujeitas a revisões e atualizações, incomodava Grant. Ele não sabia exatamente o motivo, era algo inteiramente novo, mas instintivamente ficou contra a ideia. Falavam, afinal, de seres vivos. Arnold deve ter notado sua expressão, porque disse: Bem, Dr. Grant, não há motivo para pudores em relação a estes animais. Todos precisam se lembrar de que eles foram criados, produzidos pelo homem. Por vezes, surgem os bugs. Sendo assim, quando descobrimos os bugs, o laboratório do Dr. Wu faz uma nova versão. Precisamos manter o controle de qual versão passeia lá fora. Claro, precisam mesmo, e Malcolm afirmou. Impaciente. Mas, voltando ao problema da contagem, calculo que todo o controle seja feito com base nos sensores de movimento, certo? Sim. E os sensores encontram-se espalhados por todo o parque. Eles cobrem 92% da área terrestre, e Arnold informou. Há alguns pontos, poucos,
onde não podemos utilizá-los. Por exemplo, não podemos usá-los no rio, porque o movimento da água e a evaporação confundem os sensores. E se o computador acompanha o animal até uma zona sem sensores, guarda a informação e espera que o animal apareça novamente. E se não sair, emite um aviso. Então, Malcolm disse, e você me mostrou 49 procompsognathus. Suponha que alguns deles não pertençam à espécie correta. Como vou saber se estou errado? Posso mostrar isso de duas maneiras, Arnold disse. Primeiro, acompanhar os movimentos de cada animal, comparado ao dos outros procompsognathus. Como eles são animais sociais, movem-se em bandos. Temos 2 bandos dessa espécie no parque. Sendo assim, os indivíduos devem estar no grupo A ou no grupo B. Sim, mas o outro modo é visual, direto. Ele apertou algumas teclas, e um dos monitores começou a piscar rapidamente, mostrando imagens de procompsognathus, numeradas de 1 a 49. Essas imagens são imagens reais, produzidas nos últimos 5 minutos. Posso ver todos os animais, se eu quiser? Sim, podemos fazer a revisão visual de todos os animais, a qualquer momento. Basta querer. E quanto ao zoneamento? Genaro perguntou. Eles podem fugir de suas áreas? Impossível, Arnold assegurou. Estes animais custaram muito caro, Sr. Genaro. Cuidamos bem deles. Mantemos barreiras múltiplas. Primeiro, os fossos. Apertando um botão, acendeu-se uma rede de barras cor de laranja. Os fossos têm largura sempre superior a 4 metros, e estão cheios de água. Para os animais maiores, os fossos chegam a 10 metros de extensão. Em seguida, há cercas eletrificadas. Linhas vermelhas encheram o mapa. Na parede, estendemos 75 quilômetros de cercas com 4 metros, inclusive 33 quilômetros de cercas no perímetro da ilha. Todas as cercas do parque produzem um choque de 10.000 volts. Os animais aprendem rapidamente a não chegar perto. Mas e se um deles escapar? Genaro disse. Arnold riu irônico, apagando o cigarro. Hipoteticamente falando, apenas, Genaro emendou. Vamos supor que aconteça. Muldoon pigarreou. Saímos e trazemos o animal de volta. Temos várias maneiras de providenciar a recaptura, cargas de choque, redes eletrificadas, tranquilizantes. Todos não letais, porque, como o Sr. Arnold disse, os animais são caros. Genaro balançou a cabeça. E se um deles fugir da ilha? Morreria em menos de 24 horas. Arnold foi categórico. Estes animais foram geneticamente produzidos. Seriam incapazes de sobreviver no mundo real. E quanto ao sistema de controle em si, Genaro prosseguiu. Alguém poderia manipulá-lo? Arnold abanou a cabeça, negativamente. O sistema não pode ser alterado. O computador é independente, em todos os sentidos. Força independente, e capacidade de backup independente. O sistema não se comunica com o mundo exterior, não pode ser alterado a partir de outro ponto, por modem. O sistema de computadores é seguro. Houve uma pausa. Arnold acendeu outro cigarro. Um sistema perfeito. Mais que perfeito. Então, Malcolm disse, e vocês não têm nenhum problema
com um sistema que funciona tão bem. Temos inúmeros problemas, e Arnold contrapôs, erguendo a sobrancelha. Mas não tem nada a ver com as coisas que os preocupam. Pelo que percebi, temem que os animais fujam, cheguem ao continente e causem a maior confusão. Não nos preocupamos com isso. Consideramos os animais seres frágeis e delicados. Foram trazidos de volta ao mundo, depois de 65 milhões de anos, e as coisas são muito diferentes, se comparadas ao ambiente ao qual estavam adaptados. Temos muitas dificuldades para cuidar deles. Que problemas? Incentivou Genaro. Devem entender que o homem mantém mamíferos e répteis em zoológicos há centenas de anos. Temos uma grande experiência no trato de um elefante ou crocodilo, por exemplo. Mas ninguém tentou cuidar de um dinossauro antes. Trata-se de um novo animal. Muitas vezes não sabemos o que fazer. As doenças que atacam os animais constituem nossa maior preocupação. Doenças. Genaro parecia alarmado. Existe perigo de contaminação dos visitantes? Arnold riu irônico novamente. Já pegou resfriado de um jacaré no zoológico? Senhor Genaro? Os zoos não se preocupam com isso. Nem nós. O que nos assusta é a possibilidade de que os próprios animais morram de alguma doença, ou que contaminem outros animais. Temos programas para monitorar isso. Também. Quer ver a ficha do Rex? Seu registro de vacinação? Sua ficha dentária? Nem imagina o que é. Os veterinários escovam aquelas presas enormes, para que ele não tenha problemas de dentição. Agora não, Genaro disse. E quanto aos sistemas mecânicos? Refere-se aos passeios? Arnold indagou. Grant olhou para cima, severo. Passeios? Os passeios ainda não foram implantados. Arnold continuou. Temos o passeio no rio, onde os barcos seguem por trilhos subaquáticos, e o passeio do aviário. Mas nenhum deles atingiu o estágio operacional ainda. O parque abrirá com o passeio básico dos dinossauros, que farão dentro de alguns minutos. Os outros serão implantados em seguida, em 6 meses e 1 ano. Espere 1 minuto, Grant pediu. Vai haver passeios? Como na Disneylândia. Isso é um zoológico, e Arnold afirmou. Temos passeios por diversas áreas, nada mais natural. Grant franziu o senho. Não gostava da ideia de dinossauros servindo de atração, como num parque de diversões. Malcolm continuou seu interrogatório. Pode controlar o parque inteiro desta sala? Sim, Arnold respondeu. Posso controlar tudo. Com uma das mãos. O índice de automatização é assombroso. O computador pode, por sua conta, localizar os animais, alimentá-los e fornecer água, por 48 horas, sem supervisão. Este sistema foi concebido pelo Sr. Nedry? Malcolm quis saber. Dennis Nedry estava sentado em um terminal, no canto da sala, comendo um doce enquanto teclava comandos. Sim, isso mesmo, e ele confirmou, sem tirar os olhos do teclado. É um sistema perfeito, e Arnold declarou. Orgulhoso. Isso mesmo, Nedry repetiu distraidamente. Só temos de tirar uns bugs. Bem, Arnold disse, está na hora do passeio. Se não tem mais nenhuma pergunta. Só mais uma, e Malcolm falou. Uma questão acadêmica.
Mostrou a nós que pode localizar os procompsognatos e visualizar cada um deles na tela. Mas pode estudá-los como grupo? Medi-los, ou algo assim? Se eu quisesse saber a altura, ou o peso. Arnold teclou alguns comandos. Surgiu um novo gráfico na tela. Podemos fazer tudo isso, e bem depressa. Arnold disse. O computador faz a medição da altura. Quando lê as telas de vídeo, de modo que podemos gerar o gráfico imediatamente. Pode ver que temos uma distribuição normal dos animais, de acordo com Poisson. Mostra que a maioria se encontra perto do valor médio central, e alguns poucos são maiores ou menores do que a média, nas extremidades da curva. Esse tipo de gráfico seria o esperado, e Malcolm disse. Sim. Qualquer população biológica saudável se distribui desta forma. Bem, agora, se não se importam. Arnold acendeu outro cigarro. Mais alguma pergunta? Não, e Malcolm disse. Já sei o que queria saber. Quando saíam, Genaro comentou. Em minha opinião, o sistema parece ser muito bom. Não vejo como os animais poderiam fugir da ilha. Não. Malcolm perguntou. Pensei que fosse algo totalmente óbvio. Espere um pouco, e Genaro disse. Acha que os animais estilo escapando? Sei que estão. Mas como? Você mesmo viu. Podem contar todos. Os animais conseguem imagens de todos eles. Sabem onde cada um se encontra, cada minuto. Como poderiam fugir? Malcolm sorriu. Isso é óbvio. Depende apenas de seus pressupostos. Pressupostos? Genaro repetiu, franzindo a testa. Sim, e Malcolm disse. Preste atenção. O evento básico ocorrido no Parque Jurássico foi uma tentativa, por parte dos cientistas e técnicos, de criar um mundo biológico novo, completo. E os cientistas na sala de controle esperam ver um mundo natural. Como no caso do gráfico que acabaram de mostrar. Se raciocinarmos por um instante, veremos que aquela curva normal, bem feita, é motivo de sérias preocupações, aqui nesta ilha. É mesmo? Sim. Levando em conta o que o Dr. Wu informou antes, jamais deveríamos ter um gráfico da população daquele tipo. Por que não? Genaro perguntou. Porque se trata de um gráfico de uma população biológica normal. E o Parque Jurássico é exatamente o oposto disso. O Parque Jurássico não é um mundo real. Foi planejado para ser um mundo controlado, que apenas imita o real. Nesse sentido, é mesmo um parque, como um jardim japonês. A natureza manipulada para ser mais natural do que na realidade, por assim dizer. Penso que me perdi com essa explicação. Genaro admitiu. Tenho certeza de que o passeio vai esclarecer tudo, e Malcolm concluiu. Capítulo 24. O passeio. Por aqui. Venham todos por aqui, e Ed Regis comandou. A seu lado, uma moça entregava capacetes de segurança com o nome Parque Jurássico estampado ao lado de um pequeno dinossauro azul. Uma fila de Land Cruisers da Toyota saiu de uma garagem subterrânea, sob o centro de visitantes. Os carros avançaram, silenciosos, sem motorista. Dois rapazes negros, em roupa de safari, abriram as portas para os passageiros. 2 a 4 pessoas por carro, por favor, 2.
Há 4 pessoas. A mensagem era gravada. As crianças devem estar acompanhadas por um adulto. 2 a 4 pessoas. Tim observou a entrada de Grant, Eli e Malcolm no primeiro Land Cruiser, junto com Genaro, o advogado. Depois olhou para Alexis, que batia com a mão fechada na luva de beisebol. O menino apontou para o primeiro carro e perguntou: "Ah, Ed? Posso ir com eles?" "Lamento, mas eles precisam discutir alguns detalhes técnicos", Ed Regis respondeu. "Eu me interesso por detalhes técnicos", em Tim afirmou. "Prefiro ir com eles." "Não precisa. Podemos ouvir a conversa", e Regis explicou. "Temos um canal de rádio aberto entre os 2 carros." O segundo carro estacionou. Tim e a irmã entraram. E Ed Regis acomodou-se junto com as crianças. "Temos carros elétricos, guiados por um cabo na estrada." Tim ficou contente por pegar o lugar na frente, pois no painel havia 2 telas de computador e uma caixa parecida com um CD-ROM, um drive para disco laser operado por computador. Havia também um walkie-talkie portátil e uma espécie de transmissor de rádio. 2 antenas projetavam-se no teto, e no porta-luvas encontrou 2 binóculos para observação noturna. Os rapazes negros fecharam as portas do Land Cruiser. O carro arrancou, com um zumbido elétrico. Pouco à frente, os 3 cientistas e Genaro conversavam e gesticulavam, visivelmente excitados. "Vamos escutar o que estão dizendo", e Regis sugeriu. O intercomunicador estalou. "Eu não sei que diabo você pensa que está fazendo aqui", e Genaro dizia. Parecia muito irritado. "Sei muito bem por que estou aqui", e Malcolm retrucou. "Veio para me aconselhar, não para fazer brincadeiras intelectuais. Tenho 5% desta empresa, e a responsabilidade de assegurar que Ramon faça um trabalho seguro. Agora você chega, droga, e começa." Ed Regis desligou o botão do intercomunicador e disse: "De acordo com a política antipoluição da companhia, estes Land Cruisers elétricos leves foram construídos especialmente para nós pela Toyota, em Osaka. Um dia esperamos poder circular entre os animais, como nas reservas africanas. Por enquanto, acomodem-se e aproveitem o passeio." Ele fez uma pausa. "Como perceberam, podemos ouvir a conversa de vocês aqui." "Essa não", e Genaro reclamou. "Preciso falar à vontade. Não pedi para trazer as crianças." Ed Regis sorriu complacente e apertou outro botão. "Vamos começar o espetáculo, está bem?" Eles ouviram soar as trombetas, e as telas no interior dos veículos exibiram a mensagem: "Bem-vindos ao Parque Jurássico." Uma voz de locutor disse: "Bem-vindos ao Parque Jurássico. Vocês acabam de penetrar no mundo perdido do passado pré-histórico, um mundo de criaturas magníficas há muito desaparecidas da face da Terra. Desfrutarão do privilégio de vê-las pela primeira vez. Contratamos Richard Keeley como locutor", e Ed Regis explicou. "Não economizamos em nada." O Land Cruiser atravessou um bosque de palmeiras baixas, atarracadas. Richard Keeley continuava: "Notem, antes de mais nada, as plantas que os rodeiam. As árvores em ambos os lados da pista chamam-se cicas, predecessoras pré-históricas das palmeiras. As cicas constituem o alimento favorito dos dinossauros. Temos também benetitalias e nogueiras do Japão. O mundo dos
dinossauros inclui algumas plantas modernas, como pinheiros e abetos, além de ciprestes do pântano. Logo, poderão vê-las. O Land Cruiser avançava lentamente entre as folhagens. Ti notou que as cercas e muros eram disfarçadas pela vegetação, para dar a impressão de que cruzavam uma selva real. Imaginamos o mundo dos dinossauros. Prosseguiu a voz de Richard Keeley, como um mundo de animais vegetarianos imensos, alimentando-se nas gigantescas florestas úmidas dos períodos Jurássico e Cretáceo, há 100 milhões de anos. Mas muitos dinossauros não são tão grandes como as pessoas os imaginam. O menor dinossauro conhecido não é muito maior do que um gato doméstico, e o dinossauro médio tem o tamanho de um pônei. Vamos começar nossa excursão por esses animais de porte médio, chamados de Hypsilophodontes. Se olharem à esquerda, poderão observá-los agora. Todos olharam para a esquerda. O Land Cruiser parou numa elevação, onde uma falha na vegetação permitia uma vista da parte leste. A mata descia uma encosta, terminando numa área aberta, coberta por uma grama amarela com cerca de 1 metro de altura. Não havia dinossauros. Onde estão eles? Alexis perguntou. Tim olhou para o painel. O transmissor piscou, e o CD-ROM fez um ruído. Obviamente o disco era acessado por algum sistema automático. Ele adivinhou que os mesmos sensores de movimento que localizavam os animais também controlavam as telas do Land Cruiser. Elas agora exibiam imagens de Hypsilophodontes, acompanhadas de dados sobre esses animais. A voz disse: os Hypsilophodontes são as gazelas do mundo dos dinossauros, pequenos e ágeis, existiam em toda a parte da Inglaterra à Ásia Central e América do Norte. Acreditamos que estes dinossauros eram tão numerosos porque possuíam mandíbulas e dentes melhores para mascar as plantas do que outros do período. Na verdade, o nome Hypsilophodontide significa dente pontudo, referindo-se aos dentes típicos do animal, capazes de permanecer afiados. Podem encontrá-los na área aberta à frente, e talvez entre os ramos das árvores. Nas árvores? Alexis exclamou. Dinossauros. Nas árvores? Tim procurava-os com os binóculos. Do lado direito, e ele avisou. Na metade daquele tronco verde grande. Entre as sombras recortadas da árvore, um animal verde, imóvel, mais ou menos do tamanho de um babuíno. Estava parado em cima de um galho. Parecia um lagarto, de pé sobre as patas traseiras. Equilibrava-se com a ajuda de um rabo comprido. É um Otnielia, Tim afirmou. Estes pequenos animais receberam o nome de Otnielia, explicou a voz, em homenagem ao estudioso de dinossauros do século XIX chamado Othiel Marsh, de Yale. Tim achou outros 2 animais, em galhos mais altos, da mesma árvore. Eram mais ou menos do mesmo tamanho. Nenhum deles se mexia. Que chato! Alexis reclamou. Eles não fazem nada. Os bandos mais numerosos encontram-se na parte plana, abaixo de vocês, disse a voz. Podemos fazer com que se levantem com um simples chamado de acasalamento. Um alto-falante próximo à cerca emitiu um longo silvo anasalado, como o grasnar de um ganso. No meio da grama, à esquerda deles, 6 cabeças de lagarto ergueram-se, uma depois da outra. O efeito era cômico, e Tim riu. As cabeças desapareceram.
O alto-falante lançou o grito novamente, e outra vez as cabeças surgiram. Exatamente da mesma maneira, uma depois da outra. A repetição exata do comportamento chamou a atenção das pessoas. Os hipsilofodontes não são animais dotados de muita esperteza, e a voz explicou. Possuem a inteligência de uma vaca, no máximo. As cabeças eram verdes, com pontinhos marrons e pretos que desciam pelos pescoços esguios. A julgar pelo tamanho da cabeça, Tim calculou que teriam cerca de 1,20 m, mais ou menos a altura de um veado. Alguns dos hipsilofodontes mastigavam algo. Um deles cocou a cabeça, com uma pata de 5 dedos. O gesto deu à criatura um ar pensativo. Eles costumam se cocar por causa dos problemas na pele. Os veterinários do Parque Jurássico acreditam que se trata de um fungo, ou uma espécie de alergia. Ainda não temos certeza. Afinal de contas, falamos dos primeiros dinossauros da história que permitem um estudo ao vivo. O motor do carro elétrico foi acionado e as engrenagens arranharam. Com um som inesperado, o bando de hipsilofodontes subitamente pulou no ar e saiu pela grama como se fossem cangurus, mostrando todo o corpo. As pernas traseiras fortes e as caudas longas iluminadas pelo sol da tarde. Em poucos saltos desapareceram de vista. Agora que já demos uma olhada nesses herbívoros fascinantes, passaremos a dinossauros um pouco maiores. Muito maiores, para dizer a verdade. Os Land Cruiser seguiram em frente, para o sul, cruzando o Parque Jurássico. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.